Olá, meus cumprimentos a todos. Aqui estou eu para dar continuidade ao estudo do livro A Vida em Família. E agora, e nos próximos 2 vídeos, nós vamos estar trabalhando um tema muito interessante e que aflige a maioria dos pais, que é o ciúme e a rivalidade entre irmãos. Então, hoje especificamente, nós vamos fazer uma abordagem geral. E o Caligares começa dizendo que até certa idade é comum que a criança sinta ciúmes. Ela não sabe distinguir o que é dela e o que não é dela. Então ela se agarra a tudo que ela entende como dela. Então, e ela é possessiva. Ela diz o seguinte: a criança ela gosta de se sentir amada. E então ela fica de olhos fixos ao que ela entende que lhe pertence. A mãe é dela, o pai é dela, os brinquedos são dela. E aí qualquer ameaça a essa posse traz muito sofrimento para a criança. Ela tem dificuldade de repartir algo. E o Caligares então fala que essa é uma fase do egocentrismo, ou seja, ela se sente centro do mundo, ela é central, então tudo pertence a ela. E isso, quanto mais novinha é a criança, mais esse sentimento é forte nela. E o Caligares então diz o seguinte, abre aspas, certos autores verificaram tais reações na criança desde muito cedo. Um deles observou uma criança de 7 meses, chorando e agitando-se ao ver a mãe aproximar-se de outro bebê. Outro descreve o caso de uma criança de 10 meses, que ao ver a mãe beijar o pai, se agita e tenta meter-se no meio deles. Às vezes a gente acha que é só uma gracinha, mas quando a criança faz isso, ela está dizendo o quê? Você é meu. Como é que você vai beijar a mamãe? Como é que você vai beijar o papai? Você é minha, certo? Então é preciso, e às vezes os pais, porque acham engraçado, ficam repetindo isso para provocar essa reação na criança. Às vezes sem se dar conta de como aquilo é gerador de um intenso sofrimento para ela. Então é preciso que os pais desenvolvam essa sensibilidade para evitar essa conduta que vai fazer a criança sofrer. Continua o Caligares. Com pouco mais de 1 aninho, se a criança recusa a mamadeira ou a sopinha, basta que a mãe as ofereça a outra criança para que ela volte atrás no seu gesto de repulsa. Porque ela tem medo de perder, aí ela aceita a papinha. Se outra criança apanha um dos seus brinquedos ou veste uma peça de roupa sua, mostra-se enfurecida, porque o que é dela é só dela. E que toda criança é egocêntrica, como a gente já falou, e demonstra uma tendência para achar que o mundo existe em função dela, da sua pessoa, que tudo deve pertencer-lhe, com exclusividade, quer dizer, tudo é dela, né? E só dela. Isso é que é exclusividade. Inclusive a mãe e mais tarde também o pai. Então, no iniciozinho, esse sentimento de exclusividade é da mãe. Depois passa para o pai também. Aí o Caligares continua. Isto que até certo ponto é natural, já que o egocentrismo é traço característico da psicologia infantil, quando excede os limites da normalidade, passa a constituir-se um sério problema, pois gera o ciúme infantil mórbido, um dos grandes fatores de perturbação da intimidade familiar. Então é aquela criança que vai se jogar no chão, é aquela criança que torna o ambiente bastante complicado, o ambiente doméstico. E aí o Caligares continua. O ciúme é um sentimento angustioso, olha, não é feliz, ele é angustioso, de insegurança. Seu efeito imediato é o sofrimento da criança, que julga haver perdido o amor da mãe, do pai ou de ambos, na suposição de que eles preferiram dá-lo ao irmão ou à irmã. Secundariamente, continua Caligares,
O ciúme infantil poderá causar também a longo prazo uma série de consequências, entre outras, a ausência do sentimento social, quer dizer, a criança acaba se retraindo, ela não quer se relacionar com ninguém, porque ela não quer ficar exposta àquela situação geradora do ciúme, tornando-a incapaz de se interessar pela sorte alheia. Ela não quer saber do outro, né? Diante desse quadro, que às vezes chega a ser dramático, uma primeira pergunta deve ter acudido à mente do leitor ou da pessoa que está me ouvindo. Se a coisa é assim tão grave, não seria preferível não ter irmãos? É a provocação que o Caligares faz. E ele mesmo responde: absolutamente. É bastante vantajoso que a criança tenha irmãos. Isto porque ela se destina a viver em sociedade. Quer dizer, nenhuma criança nasce para viver isolada. Ela se destina a viver com outras pessoas em sociedade. E como se sabe, a vida num mundo competitivo como o nosso é uma luta. Quem não for preparado para ela, fracassará na certa. Em esse ensaio, quer dizer, da vida, que começa com a convivência com os irmãos, é claro, só poderá ser feito em oposição a alguém cuja força não seja esmagadora. É convivendo com os irmãos que a criança irá aprender. Aí ele vai citar algumas coisas que essa convivência favorecerá. Controlar os seus impulsos. Que impulsos são esses? É o impulso de não respeitar a regra. Porque a criança pequena, ela tem uma questão que é chamada anomia. Então, a criança, o mundo é dela. Ela faz a regra. Mas quando ela está junto com os irmãos, que às vezes também estão em fase similar, eles também vão lutar para o combate do ciúme. Então, ela vai aprender a lidar. Mamãe não é só minha, papai não é só meu. Ela vai aprender a dividir. Suportar leves injustiças. Olha, gente, ele é bem explícito aqui. São leves injustiças. Nesse convívio, a criança aprende que nem tudo é dela. E às vezes ela vai perder algumas coisas. São injustiças na cabeça dela, mas são leves injustiças. A ser contrariada em seus desejos. Porque nem tudo que a criança quer, ela vai poder ter. Fazer pequenos sacrifícios. Que sacrifícios podem ser esses? Por exemplo, de esperar. Então, ela vai esperar, por exemplo, o colo da mãe. A mãe primeiro vai dar o colo para ela ou para outro, para o bebê que acabou de chegar, ou para o irmãozinho mais velho que também quer as carícias da mãe. Então, são sacrifícios que ela vai fazer aprendendo a esperar. A ter em conta os direitos dos outros. Então, assim, se eu tenho direito ao colo da mamãe, se eu tenho direito de me alimentar, meu irmãozinho, minha irmãzinha também tem. Partilhar suas coisas, inclusive o afeto dos pais, preparando-se assim para ser um elemento bem ajustado no meio social. O que é a partilha? É dividir. Então, a criança que tem um irmãozinho ou tem a irmãzinha, ela vai aprender a dividir. Até porque, nesse aprendizado, ela também vai querer que o irmãozinho divida com ela. Então, ela vai, nesse processo, dar e receber. Olha quanta coisa que a criança, nesse estágio, com o convívio com os irmãos, vai aprender. Então, aquela provocação que o Caligares fez, né? Se não seria melhor ela ser filha única ou filho único? A resposta é não. Porque sendo filha única, ela não aprende nada disso. Portanto, ela não aprende a conviver em sociedade. E ela cresce uma criança que agora já deixa de ser pequenininha, né? Mas ela cresce um ser que se torna bastante difícil de conviver. Aí eu fui buscar no livro Educação do Espírito, e que é do Walter Oliveira Alves. E ele diz o seguinte, que aos 3 anos aproximadamente, a criança adquire maior consciência do outro. Até então ela não tem consciência do outro.
passa a imitar o mais velho e acelerar o longo processo de descentração de si mesmo. Então ela começa a perceber que ela não é sozinha no mundo, que existe um outro na vida dela. A criança, continua o Walter, embora de forma inconsciente, imita o que percebe ao seu redor. O ambiente moral e sentimental em que vive atua sobre ela. Não apenas os atos dos adultos, mas o sentimento, o estado vibratório é percebido pela criança. Então, assim, a criança percebe quando ela é aceita, quando ela não é aceita. Portanto, é importante que quando os pais submetem a criança a esse processo de dividir o que é seu, né, de saber que a mamãe não é só dela, que o papai não é só dele, mas isso deve ser feito com amor. Não é porque o papai deixou de gostar dela, não é porque a mamãe gosta mais do irmãozinho, mas é porque isso é um processo que ela precisa estar sendo criada para perceber. Aí, lá na frente, a criança já mais velhinha, o Walter, ele diz o seguinte, que a criança é uma fase que a criança gosta de imitar. Pode observar, a criança gosta de vestir a roupa da mamãe, é a fase que a criança pega a maquiagem e se borra toda, né? E às vezes até estraga o batom, estraga o blush, estraga tudo, porque não que ela queira estragar, mas porque ela está imitando a mamãe e o papai. O menino vai vestir o sapato do papai, a menina vai vestir o sapato da mamãe, ou vice-versa. Porque para ele não importa, para a criança não importa se aquilo é do papai ou da mamãe. Importa que ele está imitando o adulto da sua vida. Ele gosta de ouvir e de contar histórias. Então ele inventa, né? Ele brinca de cavalinho de pau. Para a gente é um cavalinho de pau, é um brinquedo. Para a criança é um cavalo de verdade. Então olha como é importante que a gente entenda isso, né? E que ele aumenta gradualmente o uso da linguagem. Essa é a fase que a criança, dia a dia, vai aprendendo palavras novas e vai aprendendo a usar essas palavras no cotidiano, né? E o que significa aprender uma palavra? Significa que ela está começando a entender que a palavra representa alguma coisa. Então, quando ela fala cavalinho de pau, não é um cavalinho, é um brinquedo, é um símbolo, aquilo é um símbolo. E, no entanto, predomina o egocentrismo. Ela continua focando nela mesma. Ela conversa sozinha, ela brinca com seus brinquedos, fazendo histórias e reproduzindo situações vividas. Então, é importante, inclusive, que os pais observem como a criança está brincando. Porque através da brincadeira, ele pode perceber como que ela está representando o mundo que ela vive. Né? E ajudar essa criança nesse processo. Uma criança, por exemplo, quando o pai percebe que a criança é raivosa, que ela destrói os brinquedos, aceitar isso, mas ao mesmo tempo conversar com a criança, né? Porque aquele brinquedo que ela acabou de destruir, na cabeça dela também é algo importante. Está representando, às vezes, o irmãozinho. Então, o pai vai conversar com essa criança para fazê-la ver que a gente não deve destruir as coisas, porque dali a pouquinho ela não vai ter esse brinquedo para brincar, e assim por diante. Então, hoje nós vimos a questão dos ciúmes, né? No vídeo que vem, nós vamos estudar como acalmar o ciúme infantil. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, dê um joinha, compartilhem, comentem, né? E até o próximo vídeo, se Deus quiser.